Quando Deus quer te abençoar, há algumas coisas que você começará a notar em sua vida. Você sabe como é estar tão confuso que não sabe o que fazer? Você se pergunta por que parece que você ora, mas nenhuma resposta parece vir. A frustração parece te levar até um ponto que você sente vontade de jogar a toalha e desistir. Essas frases te soam familiar? Tenho certeza que sim. E quero que saiba que você não está sozinho, meu amigo e minha amiga. A verdade é que quando você pergunta, ninguém gosta de não saber o que fazer. Ninguém gosta de ficar preso quando precisamos tomar uma decisão importante na vida. O desejo de ter clareza é mais forte quando temos que fazer escolhas cruciais para a vida, e isso pode ser motivo de frustração quando parece que você se encontra desnorteado. No entanto, entenda que a verdadeira sabedoria e direção não são produtos de sua inteligência, grau educacional ou força física. É uma bênção de Deus, uma provisão que Ele faz para as necessidades de nossas vidas. Por vir somente de Deus, é muito perigoso para nós, para o nosso destino e para os que estão ao nosso redor, quando permitimos que nossas frustrações nos façam correr na frente dele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus está ciente de sua necessidade de orientação e ajuda, e Ele nos diz o que cada um de nós precisa fazer. Mas o que acontece quando parece que estamos orando por tanto tempo, mas não recebemos nenhuma resposta de Deus? O que significa quando parece que Deus está em silêncio? O silêncio de Deus significa que Ele está bravo com você, não te ama ou não se importa com a sua vida? Talvez você tenha dificuldades de responder essas perguntas enquanto ouve o som da minha voz. Ou talvez você esteja lutando contra a voz do diabo em sua cabeça, que diz que você não é tão amado por Deus quanto os outros, cujos testemunhos você continua ouvindo, ou que você cometeu um pecado e por isso foi abandonado. Eu sei que pode ser um desafio continuar a perseverar quando parece que os outros estão passando por você e sua vida parece estar sempre estagnada. Mas quero que você saiba disso. A ausência de uma resposta tangível em sua vida agora não é a prova de que Deus te abandonou ou não se importa com você. Embora a falta de respostas possa gerar depressão e impaciência, você deve se lembrar que Deus te ama e que seus planos para você são bons e não maus. Isso não mudou e nunca mudará enquanto você confiar nele com sua vida. Hoje quero te encorajar com esta mensagem e apontar a direção certa para quando Deus estiver prestes a te abençoar. Quando isso acontece, uma das coisas mais comuns que você verá é um aumento na intensidade da pressão para tomar outras alternativas além daquela que Deus colocou à sua disposição. Sempre que você estiver esperando para receber uma bênção de Deus e começar a parecer que você está ficando cada vez mais inquieto, desesperado e impaciente, saiba que sua bênção está prestes a aparecer, mas o diabo quer que você a perca, cedendo à sua impaciência. Uma das coisas que você deve aprender, portanto, é como reconhecer as respostas quando Deus as envia. Independentemente de como você se sinta, gostaria que soubesse que Deus sempre responde quando você fala ou pede algo a Ele. A questão, porém, é que as respostas de Deus nem sempre vêm da maneira que queremos ou esperamos. Lembre-se do que Ele disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Você pode estar pedindo a Deus por um progresso em sua vida, e quando Ele responde, pode parecer que tudo foi para trás. Sim, Deus trabalha assim. Ao se familiarizar com a maneira como Deus trabalha, você pode dizer que isso é uma bênção disfarçada e, em vez de reclamar e ficar amargo, você começa a louvar a Deus. Quando Lázaro, o amigo de Jesus, estava doente, Jesus disse: "Esta doença não será para a morte, mas para a glória de Deus."
Mas ainda assim o homem morreu. A impressão foi de que Deus falhou, não é mesmo? No entanto, Jesus sabia que era realmente uma bênção disfarçada. Aos nossos olhos, parecia que ia de mal a pior, mas aos olhos de Jesus só ia de bom a melhor. Você pode estar se perguntando como isso é verdade. Bem, não é verdade que quanto mais complicado o problema, mais espetacular a solução? Deus cura os enfermos? Sim, Ele cura. Mas Ele também ressuscita os mortos. Às vezes, o testemunho de um homem doente que foi curado pode não tocar tantos corações quanto o testemunho de um homem que morreu e foi enterrado por 4 dias e ressuscitou. Daí a declaração de Jesus durante sua oração no túmulo de Lázaro: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas por causa do povo que está ao meu lado eu disse isso, para que creiam que tu me enviaste. Seja qual for a resposta que Deus te der, seja um sim, um não ou uma espera, é para a glória de seu nome e para a sua bênção final. Pode haver outras razões, mas as respostas de Deus às nossas orações geralmente se enquadram nessas 3 categorias: o sim, o espere e o não. Suas respostas refletem seus desejos perfeitos e a boa vontade para conosco. O fato de Deus amar você não significa que Ele te dará qualquer coisa. A Bíblia diz que nossa garantia da aprovação de Deus às nossas orações é o alinhamento delas com a vontade dEle. Em outras palavras, temos certeza de que Ele nos ouvirá e responderá quando orarmos de acordo com a sua vontade, não de acordo com nossas pressões, emoções ou ambições pessoais. Portanto, quando Deus começar a te abençoar e responder às suas orações ou te mostrar sinais de suas respostas, você nunca deve se esquecer de continuar a andar em obediência à sua vontade. Outra coisa a lembrar quando Deus está prestes a te abençoar é que todas as suas bênçãos devem ser usadas para promover a vontade de Deus na terra. Sua vida deve servir ao propósito de Deus. Antes de começar a pensar que isso só tem a ver com questões espirituais, saiba que sua paz e bem-estar fazem parte da vontade de Deus. Independentemente das tempestades em sua vida, caminhar sobre elas e superar suas provações faz parte da vontade de Deus. Portanto, quando você está pedindo a Deus por uma bênção, confiando nele para um milagre financeiro, um milagre na saúde ou orientação conjugal, você está orando de acordo com a vontade de Deus. Confiar em Deus para um milagre ou qualquer outra coisa em sua vida é um sinal de que você confia nele e depende de sua força e não de si mesmo. Não deixe que a pressão ao seu redor faça você perder a fé ou a paciência em Deus. Ao fazer isso, você correrá na frente dele e se colocará em problemas. É uma armadilha armada pelo diabo para roubar de você a bênção da perfeita vontade de Deus em sua vida. Ele, com toda certeza, sabe que não pode impedir que as bênçãos de Deus cheguem até você. Então ele usa o único método que conhece contra você. Ele te usa para impedir você de entrar na bênção. O diabo pode usar o seu ego ou a sua impaciência, te dando uma falsa imagem da urgência que tem em mãos para te colocar sob intensa pressão para que você comece a procurar uma solução rápida ou outra saída, o que pode te levar a desobedecer às instruções de Deus. Se você permitir isso, essa armadilha pode custar muito caro. Precisamos esperar a direção de Deus antes de dar qualquer passo. Uma pequena desobediência pode ser aquela que nos custará tudo, como custou ao rei Saul. A desobediência a Deus pode levar a resultados negativos. É melhor esperar e reconhecer as respostas de Deus às nossas orações antes de agirmos. Não tenha pressa e perca tudo. Como podemos reconhecer as respostas de Deus para que possamos saber se Ele está nos abençoando e que não estamos em desvantagem? Jesus disse em João capítulo 10, versículos 26 a 28: Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nem ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus usa o relacionamento entre as ovelhas e o pastor para ilustrar o relacionamento familiar entre Deus e seus filhos. Se você não estiver familiarizado com a pessoa de Deus e seus caminhos, terá dificuldade em identificar ou reconhecer suas respostas quando elas vierem. Como eu disse antes, as bênçãos de Deus nem sempre vêm da maneira que você espera. É necessário que você entenda, portanto,
como reconhecê-las quando elas vierem. Deus quer e convida você a compartilhar a comunhão com Ele, construindo um vínculo de relacionamento que permite que você saiba onde Ele está e onde Ele não está. Infelizmente, esse elemento está faltando na vida de muitos cristãos hoje. Você deve crescer em seu relacionamento com Deus, meu amigo e minha amiga. A comunhão regular com Deus é a chave para conhecer sua voz. A Bíblia diz que Deus revelou seus atos ao povo de Israel, mas revelou seus caminhos apenas a Moisés. A revelação dos caminhos de Deus mostra a personalidade e a glória dele em um nível pessoal que te capacita a andar em seus caminhos e produzir seus resultados em sua própria vida. É um nível que você alcança quanto mais fundo você vai com Deus. Por que Moisés foi escolhido? Moisés estava quase sempre na presença de Deus, tendo comunhão com Ele. Sua existência dependia de Deus, assim como Jesus. Ele passou mais tempo com Deus do que com as pessoas ou as outras coisas. Assim, Deus poderia contar a ele seus planos para o povo e usá-lo para as obras poderosas. Temos comunhão com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia, estudando suas palavras. Por essas duas ações, abrimos a porta da comunhão com Deus. Veja bem, a comunhão com Deus é uma via de mão dupla, onde falamos com Deus por meio da oração e da adoração, e Ele nos responde principalmente por meio de sua palavra. Ele pode falar conosco por meio da palavra, nosso testemunho interior, seus servos ou outros cristãos, ou até mesmo de suas circunstâncias. Mas não importa como Deus se comunica com você. Todos esses métodos devem estar alinhados com o que está escrito na Bíblia. A palavra escrita de Deus na Bíblia é o principal meio pelo qual Deus confirma tudo o que Ele nos fala. Portanto, seja no casamento, finanças, ministério, trabalho, carreira ou qualquer outra coisa, a mensagem ou a resposta que chega à sua vida deve estar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Se contradiz a palavra de Deus, não importa o quão espetacular seja, ou quão poderosa ou renomada seja a pessoa que está transmitindo a mensagem, não é de Deus. Quando o diabo disse a Jesus para se curvar a ele, para pular do alto do pináculo do templo, ou para transformar pedras em pães com referências da Bíblia, Jesus, sendo a própria palavra, sabia que estas não concordavam com as palavras que saíam da boca de Deus. Não nos curvamos a ninguém, senão a Deus. Não nos metemos em problemas para testar se Deus vai nos proteger. Não vivemos de comida ou desejos carnais, mas da palavra de Deus. Todas as respostas de Jesus ao diabo eram da Bíblia e estavam alinhadas com a instrução e a glória de Deus. Embora parecesse que ele estava perdendo o benefício de comer um pão milagroso, experimentando a intervenção angelical, que não era garantida, e obtendo todas as riquezas do mundo ao se curvar ao diabo, ele estava vencendo uma grande tentação e se qualificando para a glória maior que viria. E no final, a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de qualquer outro nome, tanto no céu quanto na terra. O diabo pode até tentar usar a Bíblia para te enganar, mas por meio de um bom relacionamento com Deus, você pode saber quando ela não se alinha com outras partes das Escrituras ou com a personalidade de Deus revelada nelas. É por isso que devemos reservar um tempo para estudar a palavra de Deus e saber o que ela diz com a ajuda do Espírito Santo. Reconhecer as respostas de Deus não é tão difícil quanto parece. O que precisamos fazer é ter um bom relacionamento com Deus. Se você está tendo dificuldades agora e parece que Deus está demorando muito, seja paciente. Confie no Espírito Santo para ter a força para ficar de pé quando sua força falhar. Deus manterá aqueles que creem nele a salvo da destruição diante deles até que ele cumpra seus planos para suas vidas. Lembre-se de que as coisas boas levam tempo para serem aperfeiçoadas e se tornarem realidade. Não se preocupe com a pressão externa. Em vez disso, aprenda a esperar em Deus e a ouvi-lo antes de dar esse passo. Ele vai te abençoar no momento certo e você ficará feliz por ter esperado pelo tempo dele. Se você tem um histórico de situações desfavoráveis que viraram sua vida na direção contrária às suas expectativas, esta mensagem é para você. Pelo plano de Deus e de acordo com suas boas intenções, Ele tornou possível para você estar aqui agora ouvindo esta mensagem. E Ele quer que você saiba disso. Ele está prestes a tornar sua vida bela novamente.
Você não está ouvindo o som da minha voz por engano, meu amigo e minha amiga. Não estou prestes a ficar aqui e falar com você sobre como todo mundo está passando por momentos difíceis na vida. Não vou dizer como você deve ser forte por si mesmo, porque ninguém se importa e ninguém está vindo para ajudá-lo. Em vez disso, estou aqui como um mensageiro do Pai Celestial que o ama profundamente e deseja que você saiba de suas intenções de intervir em seu nome e tornar sua vida bela novamente. Não sei o que aconteceu com você no passado. Eu não posso nem começar a imaginar o que está acontecendo agora em sua vida. No entanto, posso dizer que sei que situações inesperadas podem mudar a vida de uma pessoa em instante e destruir suas esperanças de um futuro melhor. Considere esta mensagem para encorajar sua fé e fornecer outro motivo para se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente para o destino que Deus tem para você. Jó disse algo que amo muito e que se aplica a esta mensagem hoje. Está no livro de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Pelo menos há esperança para uma árvore. Se for cortada, brotará novamente e seus novos brotos não falharão. Suas raízes podem envelhecer no solo e seu toco morrer no solo, mas ao cheiro da água ele brotará e dará brotos como uma planta. Jó é uma pessoa na história bíblica que posso apontar que teve uma vida muito difícil. Ele experimentou o que significa perder quase tudo o que tinha em um dia. Seus filhos, propriedades e até servos. Ele ficou apenas com sua esposa e sua vida. O diabo até mexeu tanto com sua saúde que Jó teve feridas por todo o corpo. Ele só conseguia sentar nas cinzas para encontrar algum conforto. Este era um homem considerado o mais rico do Oriente em seus dias. Ele amava e temia a Deus. Ele foi fiel em adoração e devoção, mas quando a vida o atingiu com força. Tudo na vida de Jó mudou em um dia. Mas deixe-me mostrar algo que aconteceu mais tarde na vida de Jó. Jó, capítulo 42, versículos de 12 a 17. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E ele também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemimá, a segunda Queziá e a terceira Queren-Hapute. Em nenhum lugar em toda a terra foram encontradas mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu uma herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Ele viu seus filhos e os filhos deles até a 4ª geração. E assim morreu Jó, velho e farto de anos. Embora Jó tenha experimentado uma reviravolta dolorosa e desfavorável em sua vida, Deus a transformou novamente em algo mais belo do que a primeira parte de sua vida. O que isso diz sobre Deus? Isso confirma que quando Deus age em seu favor, Ele pode tornar sua vida bela novamente. Ele pode reescrever a história sem esperança e transformá-la em um testemunho. Se Ele pôde fazer isso com Jó, então Ele pode fazer isso por você. Ele disse em Joel capítulo 2, versículos 25 a 27. Eu retribuirei pelos anos que os gafanhotos comeram, o grande gafanhoto e o jovem gafanhoto, os outros gafanhotos e o enxame de gafanhotos. Meu grande exército que enviei contra vocês. Comerás fartamente até te fartares, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que fez maravilhas para ti. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então sabereis que estou em Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Esta é a prova de que Deus pode tornar sua vida bela novamente. Eu acredito que você precisa ouvir isso porque você está vivo no mundo hoje. Isso mesmo. De acordo com o plano de Deus para você, o que você passou ou está passando deve fazer parte da sua história. O que quero dizer com isso? Deus não planeja que você viva sua vida apenas para acabar morrendo como vítima de um relacionamento abusivo. Ele não pretende que você cresça como um jovem com sonhos de um belo casamento e um lar feliz apenas para você acabar divorciado, quebrado, frustrado e sozinho. Deus não pretende que você consiga aquele emprego
Trabalhe por um bom tempo e depois perca o emprego, seu seguro, sua casa e seus relacionamentos e acabe nas ruas. Você pode lutar contra a depressão, medos e inseguranças e lidar com contratempos aqui e ali. Essas podem ser uma parte da história, mas não o fim. Essa não é a direção da história que Deus traçou para você. Sua história foi delineada na palavra dele. 3 João capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sua história é a declaração do coração de Deus para você, assim como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Talvez sua vida não pareça agora, mas quando você estiver sob o refúgio do nome de Deus, que é quando você vem a Jesus, Ele tornará sua vida bela novamente. Só Deus pode restaurar o que você perdeu, meu amigo e minha amiga. Só Ele pode curar o que foi quebrado. Somente Ele pode consertar o que foi danificado além do reparo. Há coisas que nenhum terapeuta ou reabilitação governamental pode consertar, apenas a intervenção de Deus. Há questões que ninguém pode explicar como aconteceram ou porquê, mas Deus os vê e pode colocá-los de volta em ordem. Se você está ouvindo essas palavras hoje, quero encorajá-lo. Não é hora de você desistir ou viver o resto de sua vida sem esperança. Há esperança. Repito, há esperança. Por que eu sei disso? Porque você está vivo e está aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Qualquer um que esteja entre os vivos tem esperança. Até mesmo um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Agora, à medida que sua fé começa a crescer, certifique-se de estar bem com Deus, com os olhos nele. Esta é a primeira coisa ao experimentar a beleza que Deus está prestes a trazer para a sua vida. A história do filho pródigo é a confirmação de que, enquanto você ficar longe de Deus ou fazendo suas próprias coisas, não há nada que ele possa fazer a não ser esperar até que você lhe dê uma chance. Veja, Deus nunca forçará essa bela mudança de história em sua vida. Ele nunca forçará a cura em você. Ele nunca forçará as pessoas a entrarem em sua vida, mesmo que sejam elas que tragam as coisas que você perdeu. No entanto, quando você está perto dele e mantém sua devoção de fé, você dá a ele espaço para decorar sua vida. Se você se afastou de Deus por causa de concessões, distrações ou erros da vida, saiba que Deus não desistiu de você e que há um lugar para você em seus braços, não importa o quão longe você foi ou o que você fez. A palavra de Deus nos mostra que mesmo o pior grupo de pessoas se voltou para Deus e recebeu uma mudança de história. Não importa o que você tenha feito ou onde esteja. Se você se voltar para Deus, poderá ver Deus transformar sua vida em algo belo. Faça essa oração hoje. Tome essa decisão de largar esse estilo de vida que não agrada a Deus de acordo com o que a Bíblia diz. Tome a decisão de retornar à fé em que você jogou fora. É o passo para a transformação em algo mais bonito do que você jamais poderia imaginar. Em segundo lugar, embora você ainda esteja na fé, se você construir uma cerca em torno de certas áreas de sua vida, Deus não poderá fazer muito por você a menos que essas cercas sejam derrubadas. Uma das razões pelas quais a maioria das pessoas constrói cercas em seus corações é principalmente devido a experiências passadas. Talvez alguém tenha te machucado ontem e agora você vê todos da mesma forma. Talvez seu último relacionamento não tenha funcionado ou você foi abusado quando criança. Talvez um dos pais não estivesse lá, ou até estivesse, mas causou mais danos a você ou a seus entes queridos. Essas coisas podem transformar as pessoas naquilo que Deus não as criou para ser. No entanto, se você continuar a viver no passado, lambendo suas feridas, alimentando sua fragilidade e não acreditando nas possibilidades de amor, cura e liberdade, você se condenará a essa vida. No entanto, se você deixar Deus entrar, Ele trará luz à escuridão.
Se você deixar Deus falar ao seu coração, as coisas que estão mortas podem voltar à vida e o que está quebrado pode ser curado. É hora de se abrir, meu amigo e minha amiga. Uma vida de alegria e vitória é possível. Não é uma fantasia. Fé e fantasia são duas coisas diferentes. É possível confiar que Deus lhe dará um lar feliz que durará a vida inteira em um mundo onde os casamentos não duram. É possível experimentar a liberdade total de vício, vida de crime ou estilo de vida pouco saudável e se tornar uma pessoa completamente diferente em Cristo. Tudo que torna uma vida bela é possível em Cristo. Mas para quem isso é possível? Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 3. Disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você se desafia a acreditar nessas palavras hoje? Você ousará aceitar as palavras de Deus e entregar todas as cinzas de sua vida aos seus cuidados? Ele ainda pode dar beleza no lugar das cinzas e está prestes a tornar sua vida bela novamente. Volte-se para o Senhor e agarre-se às suas promessas, meu amigo e minha amiga. Ele nunca falhará com aqueles que confiam nele. A vida em comunidade é muito importante para o seu avanço. Mas você sabia que dizer a todos o que você está fazendo pode ser uma péssima ideia? Estamos em uma era de muita informação, tanto pessoal quanto geral. Antes da era da mídia social, você não podia ver tanto sobre muitas pessoas. Todos pareciam sérios e inteligentes. As pessoas apreciavam o mistério de nossa individualidade e a beleza da revelação que vinha com ela. Mas esse não é mais o caso hoje. Embora ainda haja discrepância entre as pessoas, muitos de nós revelaram ser muito abertos sobre nossas vidas. Hoje em dia, você pode literalmente contar a rotina de uma pessoa pelo que ela compartilha online. Desde a comida que ela toma no café da manhã, até como é seu guarda-roupa, desde as pessoas com quem ela convive, até seus planos de vida traçados passo a passo. Isso pode ser útil às vezes, pois nos dá a oportunidade de sermos expressivos. No entanto, não é sábio revelar sua vida ao mundo. Além do perigo de compartilhar suas informações com as pessoas erradas, você pode dar espaço ao diabo para usar outras pessoas contra você de uma forma ou de outra. Agora, não estou atacando as redes sociais. Elas ajudaram a todos nós de muitas maneiras. Mas quero compartilhar um conselho que acredito que Deus deseja que você tenha para a sua própria segurança e bem-estar na terra como seu filho. Eu realmente quero que você olhe para Jesus como seu exemplo perfeito. Afinal, a Bíblia diz que devemos fazer isso, todos nós. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como era Jesus? Como ele viveu a vida? Se Jesus estivesse aqui na Terra hoje, como ele usaria as redes sociais? Não posso responder isso perfeitamente, mas como Jesus é uma pessoa de suas palavras, então poderíamos usar as coisas que ele disse para medir o que ele teria feito e como ele teria vivido sua vida enquanto estivesse na Terra. Você pode estar se perguntando, o que exatamente Jesus disse sobre esse assunto? Veja, quando você ouve uma pessoa falar e observa como sua vida se ajusta ao que ela diz, você sabe que pode descrevê-la por suas palavras. Quando Jesus andou na Terra, sua vida seguiu um padrão, e nós, como seguidores de Cristo, devemos seguir o mesmo padrão. Um dia, um líder chamado Nicodemos se aproximou dele. Ele queria saber sobre Jesus e o que o tornava tão especial. Ele também queria saber como poderia compartilhar a singularidade de Cristo. Quando Jesus respondeu que primeiro ele tinha que nascer de novo, Nicodemos ficou ainda mais confuso. Ele não conseguia entender o renascimento no sentido que Jesus quis dizer. No entanto, Jesus, sendo mestre paciente, sentou e começou a explicar. Ele revelou a ele que nascer de novo era um evento espiritual e não físico. No entanto, embora seja um evento espiritual, nascer de novo afetaria e influenciaria a vida física da pessoa em questão. Este seria o resultado da operação interna do Espírito Santo dentro do indivíduo. Na passagem dessa conversa em João capítulo 3, versículo 8, Jesus disse algo que quero que você veja. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Por que você acha que Jesus fez essa declaração e como ela serve para ajudá-lo a não contar a todos o que você está fazendo? Veja, a vida do típico fariseu nos dias de Jesus era bastante semelhante ao que temos hoje. Eles eram literalmente pessoas muito públicas. Jesus condenou isso porque apenas revelou sua hipocrisia e desejo de atenção e reconhecimento. Mateus capítulo 23, versículos 5 ao 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Isso soa familiar? Acho que você concorda. Você pode perceber isso em outras pessoas ou até mesmo em sua própria vida. A vida do fariseu contrasta com a vida do Espírito que Jesus diz ser responsável pelo nosso novo nascimento. Não me interprete mal. É bom ter pessoas com quem você pode compartilhar momentos especiais, bem como planos estratégicos. Elas podem ser capazes de ajudá-lo, pois Deus dá a elas a capacidade para isso. No entanto, você deve se lembrar, antes de tudo, que como filho de Deus, você deve ser guiado pelo Espírito Santo dentro de você sobre os tipos de planos que você compartilha e com quem você os compartilha. Você nunca deve contar às pessoas tudo em sua vida ou o seu próximo plano de ação. Jesus disse literalmente que você deve ser como o vento, imprevisível. Tenho visto muitos cristãos caírem em armadilhas por causa de sua previsibilidade. As pessoas literalmente planejam como derrubá-los, calculam sua resposta às coisas e conseguem fazê-los tropeçar. Isso não deveria ser assim para você, meu amigo e minha amiga. Através de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 14, ecoam as palavras de Jesus novamente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? Significa estar sob o domínio dele. Significa que você submeteu sua mente, corpo, espírito e alma a ele. Significa que mesmo que você queira falar, a influência dele sobre você o impede de abrir a boca. Você pode não saber disso, mas além de se expor demais a todos, contar a qualquer um seu próximo passo ou o que você está planejando, pode dar a alguém uma arma para ser usada contra você. Desenvolva o hábito de compartilhar algo apenas quando terminar o que está fazendo. Às vezes as pessoas se reuniam pensando que Jesus estaria em um determinado lugar porque o viram ali, mas não o encontraram. Levaria tempo até que alguém dissesse que o viu em outro lugar. Por que você acha que Jesus era como vento e imprevisível, como ele diz que todos os cristãos nascidos do Espírito deveriam ser? Você encontrará a resposta para isso aqui. João capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Está vendo isso? Você também pode estar se perguntando, o que exatamente há no homem? O que torna um problema confiar nas pessoas? O próprio Deus responde a essa pergunta explicitamente em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Quando as pessoas ainda não submeteram seu coração ao Senhor Jesus, elas podem nem saber disso, mas seria perigoso confiar nelas. Assim como os nascidos do Espírito, os que estão sob o poder de Satanás também podem ser imprevisíveis. Eles podem ganhar sua confiança rindo com você hoje. Mas e se Satanás planejar instigar uma conspiração maligna contra você? E se lá no fundo, eles só querem saber o que você está fazendo para que possam encontrar uma maneira de sabotar tudo? Não se esqueça que a Bíblia nos adverte contra o coração do homem não salvo e ímpio em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, se Deus, o Criador, confirma que o coração do homem para com os outros homens é mau, quem somos nós para invalidar isso? Isso é triste, mas é verdade. Muitos cristãos também se enquadram nessa categoria.
Por quê? Porque eles ainda precisam entregar verdadeiramente seus corações ao Espírito para trabalhar neles. Então eles podem sorrir na igreja e fazer muitas perguntas sobre por que você os considera família, e você conta a eles. Desconhecido para você, eles estão prestes a pegar o que ouviram e fazer algo contra você. Eles fariam isso pelas mesmas razões que uma pessoa não salva faria: medo, ciúme, orgulho ou apenas pura inveja pelo sucesso de outra pessoa. Todas essas são obras da carne e não devem ser nomeadas entre nós como filhos de Deus. Mas como você não pode literalmente ver o coração de todos, é mais seguro manter a boca fechada e seus planos para si mesmo. Se quiser compartilhar seus planos, faça isso com pessoas em quem Deus colocou em seu coração para confiar. Faça isso com pessoas que, como Jesus, você observou e viu viver uma vida espiritual, se rendendo mais ao espírito do que à carne. Compartilhe com pessoas cujo amor por você foi comprovado. Não compartilhe com a pessoa que provavelmente ainda não perdoa de vez em quando poderia facilmente dar a outra face, como Jesus disse. Não compartilhe com um indivíduo que incentiva estilos de vida pecaminosos em nome de ser supostamente progressivo ou politicamente correto. Não compartilhe com a pessoa que continua a mostrar sinais de desespero para lucrar em quase todas as oportunidades. Sabe por quê? Porque ele ou ela pode facilmente te trair sem pestanejar, se necessário. Você é um filho ou uma filha de Deus, meu amigo e minha amiga. É hora de nós cristãos voltarmos ao básico e nos sentarmos aos pés do Senhor e pedirmos a Ele que nos ensine a viver como os peregrinos que somos na terra. O Senhor prometeu estar sempre com você até o fim dos tempos. Então não há razão para temer o que alguém pode fazer. Se Deus é por você, quem realmente pode lutar contra você e vencer? No entanto, uma vez que a mesma Escritura também diz que a sabedoria é proveitosa para direcionar o seu caminho, você deve ser sábio sobre com quem compartilhará seus próximos planos. Que Deus te guie pelo Espírito Santo e te proteja dos olhos de pessoas perversas e ímpias, enviadas para te derrubar. Como você se sente quando olha para si mesmo? Você está onde gostaria de estar? Você acha que sua vida precisa mudar e que você precisa da intervenção de Deus para que isso aconteça? Deus quer que você saiba que você pode ter uma reviravolta em sua vida e por isso Ele está permitindo que você ouça esta mensagem hoje. Ao prestar atenção a essas palavras, enxergue elas como Deus, seu Pai Celestial, falando diretamente ao seu coração e iluminando o caminho que te levará ao resultado desejado. Deus disse aos filhos de Israel em Isaías capítulo 66, versículo 8: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Deus queria que eles soubessem que o que Ele estava prometendo não era impossível. Ele estava dizendo a eles que, embora fosse impossível acontecer do ponto de vista humano, era possível com Ele. Talvez você esteja olhando para si mesmo e pensando a mesma coisa. Talvez você tenha concluído que nada de bem jamais acontecerá em sua vida. Ouça, o fato de você ter lutado com um problema ou outro em sua vida por tanto tempo que nem consegue se lembrar de como é ficar sem isso, não é uma prova de que você não pode ser livre. Você olha para os outros e os ouve falando sobre como Deus interveio, como Ele libertou, como Ele providenciou e assim por diante, você sente que isso pode nunca acontecer com você. Ou podemos falar sobre alguma condição da vida da qual você nunca ouviu falar ou viu alguém sair dela. Não importa qual seja a situação, você pode experimentar uma reviravolta em sua própria vida e se tornar um testemunho vivo da bondade de Deus. Deus te ama demais para te abandonar nessa situação. E o fato de você estar ouvindo essas palavras hoje significa que Ele tem você em mente e quer te lembrar que Ele está trabalhando por você e não contra você. Esta mensagem abrirá seus olhos para ver que o segredo para mudar sua vida não está em nenhum outro lugar além de Deus. O salmista se referiu a Ele como rocha e salvação. A salvação com Deus é abrangente. Isso significa que quando Deus salva ou intervém para salvar,
Sua obra na vida de uma pessoa atinge cada canto de seu ser. Deus não vem apenas para curar sua doença e te deixar no pecado. Ele não vem para te salvar do pecado e te deixar na doença. Ele não salva, não cura e não te deixa sob a maldição do fracasso e da perda. Não. A salvação que Deus oferece toca cada parte de sua vida até que você seja completo. Começa com seu espírito, mas não termina aí. Ela continua a insistir, derrubando paredes opostas até que você entre na plenitude de sua herança em seu Filho Jesus, tanto neste mundo quanto no além. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é o segredo para mudar sua vida. Não é recorrer a um amigo, a um familiar ou qualquer ser humano. Isso não minimiza a utilidade do relacionamento com pessoas que Deus pode usar para ministrar a você. No entanto, isso significa que você deve agir como Davi fez em Salmos 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Minha ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Significa que você está dizendo: minha ajuda pode fluir através das pessoas, mas minha ajuda vem de Deus. Quando me volto para Ele, tenho tudo de que preciso. Então, quando você se voltar para Deus, Ele brilhará sua luz sobre você para ver outras coisas que você precisa fazer para mudar sua vida. Salmos 34, versículos 5 a 6 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A verdade é que, para que tenha sucesso em sua vida, você deve trabalhar junto com Deus. O segredo para mudar sua vida está em Deus e em você fazer sua parte, assim como Deus faz a dele. Esta é a parte que parece difícil. É a parte que o inimigo não quer que você faça e definitivamente não quer que você concorde com os métodos de Deus. Por exemplo, considere o que Deus diz que o poder da alegria pode fazer em sua vida. Você percebe que o inimigo também sabe disso e é por isso que ele tenta dominar sua alma com ansiedade, medo, preocupação, culpa e tudo mais que pode fazer a alegria fluir dentro de você para curar e transformar sua vida. Esta não é a única área que ele ataca. Ele atacará sua mente, sua fé, suas convicções e até mesmo suas motivações. Você pode imaginar um cristão sem sua convicção? O que restará dele? Você consegue imaginar um cristão que perdeu a fé? Ele não vai querer mais orar. Ele não vai ouvir nada do que você tem a dizer. Por quê? Porque aquilo que deveria servir de ponte entre ele e as realidades de Deus foi cortado. Oro para que hoje tudo que o diabo esmagou em sua vida para te manter na derrota e com menos do que a mudança que você merece, seja reavivado novamente em nome de Jesus. Amado, por favor, entenda que sua situação não está além ou maior do que Deus. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, o próprio Deus declarou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ao longo da história e das Escrituras, vemos como Deus moveu e fez coisas aparentemente impossíveis para confirmar que não há nada que Ele não possa fazer. Ele salvou Noé e sua família do dilúvio que destruiu todos os outros na terra. Ele deu um filho a Abraão e Sara em sua velhice. Ele abriu o Mar Vermelho para que toda a nação de Israel passasse em terra seca. Ele capacitou Sansão com força sobrenatural. Ele usou 300 homens do exército de Gideão para conquistar milhares de tropas inimigas que haviam saído contra seu povo. Ele usou um único estilingue do jovem Davi para derrubar o poderoso gigante Golias. A lista poderia continuar. E quanto a Ana, a mãe do profeta Samuel? Ela não podia ter um filho para o marido e estava sempre chorando e clamando a Deus. Ela sempre se sentiu desapontada consigo mesma e sua contraparte, Penina, que tinha filhos, sempre zombava dela sobre seus problemas. Talvez você também tenha pessoas em sua vida zombando de você agora. Ana passou por isso, mas então ela se voltou para o Senhor em Siló e orou de coração.
e Deus mudou sua história e mudou sua vida. Não há nada que Deus não possa fazer, meu amigo e minha amiga. Se Ele ainda não fez nada e você tem certeza de que está fazendo tudo o que sua palavra diz para fazer, então ainda não é hora de acontecer. No tempo certo, Deus sempre realiza o que Ele diz. Isso me leva ao próximo ponto que quero que você saiba. Deus é fiel à sua palavra. É verdade que nada é impossível para Deus. Se Ele diz que fará algo, pode ter certeza que não importa quanto tempo demore, Ele fará. Isaías capítulo 55, versículos 10 a 11 diz: Pois assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não volta, mas rega a terra e a faz brotar e brotar, para que dê semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Ele não brinca com suas palavras. Você pode tomar Deus por sua palavra. Pare de ficar esperando aleatoriamente. Em vez disso, permaneça na palavra de Deus e confie nela para te confortar. Verifique as áreas de sua vida em que você não está obedecendo à Bíblia e comece a andar em obediência pedindo graça a Deus. Se a palavra diz para trabalhar, então trabalhe. Se diz para ficar parado, então fique parado. Se ela disser para dar ou receber, faça exatamente isso e nada mais. Ao fazer isso, você está assumindo a responsabilidade e Deus assumirá a dele para te abençoar por andar de acordo com o que Ele diz. Uma pessoa preguiçosa, negligente ou totalmente desobediente não pode mudar de vida. Sim, seus sentimentos são válidos. Sim, sua situação não é uma mentira. Mas você não deve desconfiar de Deus por como se sente ou por quão grande é o seu dilema. Você deve tomá-lo por sua palavra. É assim que você aumenta sua fé. É assim que você constrói sua confiança nele. Tome Deus por sua palavra e continue a falar com Ele em oração. Isso mesmo, a oração muda as coisas. Nada pode anular o poder da oração. Certa vez ouvi uma citação que amei muito. Diz: se há um homem para orar, então há um Deus para responder. Isso é verdade. Em vez de entrar em pânico, a Bíblia diz que você deve orar o tempo todo. Ao invés de ficar ansioso sobre o que você tem ou onde você está neste momento, a palavra de Deus diz que você deve derramar seu coração em oração a Deus. Pedro escreveu: lançando sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e intercessão, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Reclamar ou se preocupar nunca mudará sua vida para melhor. Isso só vai piorar as coisas. Imagine aumentar seus problemas financeiros desenvolvendo um problema cardíaco porque você estava se preocupando demais com as finanças. Imagine aumentar os problemas de sua família seguindo o conselho de um indivíduo ímpio que te leva a ter problemas com a lei. No entanto, quando ora, você troca suas preocupações pela paz de Deus. Quando ora, você troca sua impressão de seus problemas pela imagem do futuro de Deus para você. Veja bem, quanto mais você falar ou se concentrar em suas circunstâncias atuais, menos verá a capacidade de Deus de mudá-las. No entanto, se você se voltar para Ele, começará a perceber como a situação atual empalidece em comparação à grandeza de Deus e à grandeza de seu propósito para a sua vida. Ao orar, certifique-se de permanecer agradecido. Por meio do espírito de agradecimento, você escapa da armadilha da depressão e da frustração. Assim você pode receber a alegria do Espírito Santo, que é uma herança do reino. Alegria e agradecimento sempre andam de mãos dadas. Eles te capacitam tanto que, embora pareça que nada está mudando, você está brilhando com a unção sobrenatural de Deus. Através da alegria e do agradecimento, você é capaz de alcançar a graça de Deus para fortalecer os outros nas mesmas áreas em que você também precisa de Deus. Eles fazem de você um testemunho antes mesmo que seu milagre chegue. Em outras palavras, a alegria e a ação de graça são milagres em si mesmos porque influenciam você a andar, falar e agir como se o seu milagre tivesse acontecido muito antes de acontecer.
Isso, meu amigo e minha amiga, é fé. E Jesus diz que para quem tem fé, mesmo que seja um grão de mostarda, nada será impossível. É hora de você se levantar. Tome seu lugar com Deus. Dê as mãos a Ele e deixe seu poder começar a mudar as coisas em sua vida. Um dos maiores privilégios da vida após a salvação é ser chamado para a obra de Deus. Você acha que Deus está te chamando? Como é o chamado de Deus? Você já está cumprindo a designação de Deus para a sua vida? O que está te impedindo? Perguntas como essas nos ajudam a colocar as coisas em perspectiva e entender nosso lugar na vida e, na verdade, da agenda de Deus para nós. Primeiro, você precisa entender como funciona a obra de Deus. Existem 3 tipos ou níveis de chamado de Deus. O chamado para a salvação. Este é um chamado geral. Por padrão, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cada pessoa é uma pecadora que precisa da graça salvadora de Jesus Cristo. O chamado à salvação convida cada pessoa a aceitar Jesus como Senhor para a sua salvação e receber a vida eterna. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que essa graça da salvação apareceu e está disponível para todos. Pois apareceu a graça de Deus, que oferece a salvação a todos os homens. Para responder a esse chamado, tudo o que você precisa fazer é crer e receber Jesus como Senhor de sua vida e abandonar a vida de pecado em arrependimento. O chamado para o serviço ou ministério. Este é um chamado ligeiramente geral, mas é geral apenas para aqueles que são salvos em Cristo. Somente aqueles que se tornaram filhos de Deus podem oferecer um serviço aceitável. É como antigamente, somente indivíduos consagrados da família de Arão podiam servir como sacerdotes na casa de Deus. Ninguém mais, por mais que amasse a Deus, tinha permissão para servir como sacerdote. Hoje a Bíblia diz que por meio de Jesus fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Portanto, somente os salvos em Cristo se qualificam para serem chamados para a obra de Deus. Atender a esse chamado é permitir que Deus use os dons e talentos que Ele colocou dentro de você. É o que Romanos diz em capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O chamado para o ministério quíntuplo. Este chamado não é de todo geral, é reservado apenas para aqueles a quem Deus deseja que cumpram sua agenda, seja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, assim como diz Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, o ministério quíntuplo é dedicado a equipar o restante de nós em Cristo para realizar nossos serviços de acordo com a obra que Deus nos deu a graça e a capacidade de fazer. Agora, a palavra de Deus é clara a respeito de como deve ser o nosso chamado. No entanto, meu foco hoje é geralmente sobre você e o chamado de Deus para a sua vida. Uma evidência de seu amor e a paixão por Deus é o desejo sincero de descobrir e realizar qualquer coisa que você acredita que Ele gostaria que você fizesse. Quando você ama ao Senhor, pode ficar ansioso para encontrar uma oportunidade de fazer algo por Ele. Pode ser compartilhar sua fé com o maior número de pessoas possível ou servir de uma forma ou de outra em sua igreja local. Pode ser para se tornar um apoiador financeiro da obra do Reino de Deus ou até para apoiar aqueles que estão servindo no ministério quíntuplo. Seja o que for, esse desejo honesto geralmente acontece por si só. Às vezes, você pode sentir isso como um desejo irresistível de buscar a Deus. Outras vezes, você pode perceber que está apenas sendo atraído nessa direção mais do que por interesses anteriores. Isso por si só é algo que acontece quando Deus está chamando você para servir. Pode ser apenas o sinal de que o chamado de Deus está sobre a sua vida. Além desse desejo profundo de se envolver em fazer algo para a glória do Senhor,
quais são as outras coisas que certamente acontecerão quando Deus te chamar? Deus pode te dar encontros como um meio de confirmar o desejo e dar instruções sobre onde, quando e como Ele quer que você sirva. Esses encontros podem ser por meio de palavras específicas de outro cristão, como seu pastor ou líder espiritual. Me lembro de quando eu era um jovem adolescente que havia acabado de entregar a minha vida a Cristo na igreja e fiquei muito ansioso para compartilhar minha fé com os outros. Todos os meus amigos sabiam que algo havia acontecido comigo. Eu estava sempre procurando folhetos ou jornais da minha igreja que pudesse compartilhar com qualquer pessoa que sentisse que precisava deles. Essas foram as confirmações daquele desejo que Deus já havia colocado em meu coração. Por favor, entenda que quando estou falando sobre o chamado de Deus para você, não me refiro apenas ao chamado para se tornar um pregador. Me refiro a todo tipo de serviço envolvido no reino de Deus, seja como pastor no púlpito, missionário no campo ou voluntário no ministério. A própria Bíblia ensina que todos nós somos valiosos e necessários para fazer todo o corpo funcionar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 7 diz: Existem diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Existem diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor. Existem diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles e em todos é o mesmo Deus trabalhando. Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. E continua nos versículos 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, mas que suas partes tenham igual preocupação umas com as outras. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as partes se regozijam com ela. Agora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês faz parte dele. Então é disso que estou falando. Não importa o que Deus está chamando você para fazer, com certeza é algo muito importante. Outra coisa que acontecerá quando Deus te chamar é que você encontrará paz apenas quando estiver servindo nessa função. Agora, você precisa entender que há uma diferença entre ser chamado para fazer algo e ser solicitado a deixar tudo como no ministério em tempo integral. Se você é médico, Deus pode te chamar para servir como pastor e deixar a carreira médica para trás por essa designação. Mas nem sempre é esse o caso. Deus pode te chamar para servir em seu reino enquanto ainda pratica a medicina. Você ainda pode ser médico e servir como professor na escola dominical. Você pode ser um empresário e ministrar com a banda da igreja. No entanto, o ponto principal é que um dos sinais de que Deus está te chamando para fazer algo é que você não encontrará mais paz e satisfação em nada, exceto na única área que você sabe que Ele está apontando para você. Outro evento é que as pessoas podem começar a recomendar a mesma coisa para você. Me lembro de como as pessoas começaram a me rotular como pastor, embora eu não fosse um e nem cantasse no coral. Elas podiam ver o meu zelo e o dom e a graça de Deus sobre mim, quando era a hora de falar sobre o reino e de Cristo. Claro, você não deve cair na armadilha de deixar que as pessoas te chamem para fazer o que Deus não te chamou para fazer. Na verdade, estou falando de pessoas que confirmam o que o próprio Deus já te disse, ou começou a te dizer, sobre o chamado dele para a sua vida. Você notará mais unção em sua vida nessa área. Eu vi pessoas que Deus estava chamando para uma vida de oração e intercessão demonstrarem uma grande unção que estava além delas mesmas. Quero dizer, imagine um gago crônico que dificilmente poderia construir uma frase em uma tentativa de liderar e orar com toda a intensidade sem gaguejar nem um pouco. Você poderia entrar na sala e ouvir que essa pessoa é gaga, mas você nunca acreditaria. A unção existe porque foi para isso que ele foi chamado. Davi foi ungido para ser o libertador de Israel, e assim apenas um único tiro de sua funda derrubou o soldado gigante Golias. A verdade é que a pedra não matou Golias. Foi a unção do chamado de Deus sobre Davi que o derrubou. A Bíblia também nos diz que os discípulos de Jesus eram homens indoutos, ou seja, não tinham muito estudo. No entanto, quando eles falavam, as pessoas entendiam suas mensagens. Eles podiam se referir às palavras da lei e dos profetas sem erro. Os enfermos eram curados. Hoje ainda estudamos suas cartas em escolas bíblicas e igrejas. A verdade é
que todas essas conquistas não foram desses homens. Foi a unção do Espírito Santo os capacitando a fazer o que foram chamados para fazer. Você pode estar olhando para si mesmo com medo de não conseguir fazer nada para Deus. Eu gostaria que você soubesse que você não é o primeiro. Deus nunca chamou pessoas que se sentiam qualificadas. Ele conhecia suas falhas, limitações e medos. Ele sabia que elas teriam dificuldades, mas ele as chamou. Você sabe por quê? Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O ponto principal é que ninguém pode se gabar de si mesmo, mas toda a glória deve ser dada a Deus. Por mais que seja um grande privilégio ser chamado por Deus, você deve sempre lembrar que a honra e o desejo dele são o objetivo de seu chamado, não você ou sua ambição pessoal. Outra coisa que pode acontecer é Satanás te atacar, porque ele sabe que quando você atender ao chamado de Deus, suas ações ameaçarão e afetarão mais o reino dele. Ele enviará medo e insegurança para você. Mas não tenha medo, você não está sozinho. Deus prometeu que sempre estará com você por meio do Espírito Santo, assim como esteve com Davi, Moisés, Daniel e os apóstolos. Ele nunca vai te abandonar. Você pode contar com ele para te fortalecer quando precisar de força e para te usar na obra dele. Você pode orar agora mesmo e pedir ao Senhor para te ajudar a aprender seu chamado em sua vida e então estar disposto a dizer sim em obediência quando ele falar com você. Isso marcará o início de uma vida de realização para você.